a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Eu tô perdido. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Não é estranho? Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro? O que você quer ser quando crescer? Gentil. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Para mim, a vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. Você pode acreditar em vida após a morte se te faz bem. Não significa que exista, mas então você percebe que não vai viver para sempre. É isso que faz a vida ser tão mágica. Um dia você vai comer sua última refeição, cheirar sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama, com paixão. Entende? Aproveite os poucos anos que você tem, porque só existe isso. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus. Livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Eu cometi mais erros do que posso contar. E eles me assombram dia e noite. Como você lida com isso? Eu tento ao máximo fazer o que é certo. Seja lá o que for isso. Desculpa. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. A vida é difícil, mas você é amado. E importante. Você caiu. Mas estou aqui com você. Não tenha medo. Eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir. Você vale muito, do jeito que você é. A tempestade vai passar. Aguente firme. Irmãos, hoje eu não falo como alguém que venceu todas as batalhas, mas como alguém que conhece a guerra por dentro. Não falo de um pecado distante, teórico ou raro. Falo de quedas repetidas, de lutas silenciosas, de um prazer rápido, espontâneo, quase automático, que dura poucos segundos e depois deixa um vazio que palavras humanas não conseguem explicar. Há algo que acontece depois do pecado que poucos têm coragem de dizer. Não é apenas culpa, é um silêncio pesado, uma tristeza profunda, uma dor que não atinge a carne, mas atravessa a alma, como se penetrasse os ossos da consciência. A Escritura descreve isso com precisão quando diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se consumiam de tanto gemer. Salmos 32:3 NVI. Isso acontece porque a alma não foi criada para viver longe de Deus. O pecado até pode satisfazer o corpo por um instante, mas nunca consegue sustentar o espírito. Ele sempre promete mais do que entrega. Ele se apresenta como alívio, como liberdade, como algo inofensivo. A carne pede o agora, o imediato, o rápido. O espírito aponta para o eterno. A Bíblia é clara ao nos ensinar que ninguém cai do nada. Cada um é atraído e seduzido pela própria cobiça. O pecado segue uma lógica cruel. Ele promete prazer, entrega uma descarga momentânea no corpo e cobra a alma como pagamento. O mundo chama isso de viver intensamente. A palavra chama pelo nome correto, escravidão.
Há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas o fim deles é morte interior. Mulheres, dinheiro, fornicação, status, reconhecimento, nada disso preenche o vazio da alma. Tudo passa, tudo é fogo rápido, tudo gera prazer sem propósito. E prazer sem propósito sempre termina em tristeza. Depois da queda vem um dos momentos mais perigosos da caminhada cristã, a acusação. O inimigo raramente grita antes do pecado. Ele sussurra depois. Ele diz: você caiu de novo, nada mudou. Você nunca vai vencer. A graça acabou para você. Mas essa voz não vem do Espírito Santo. O Espírito convence para restaurar. Satanás acusa para destruir. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento e vida. A acusação que vem do inimigo produz culpa, vergonha e afastamento. Se existe dor, nojo do pecado, revolta interior e desejo sincero de mudança, isso não é sinal de morte espiritual, mas de que o Espírito ainda está agindo. O falso convertido vive confortável no pecado. O verdadeiro crente cai, mas não se conforma. Ele luta. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, declarou algo que muitos tentam esconder. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Isso não é desculpa para pecar. É honestidade espiritual. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Enquanto estivermos neste corpo, haverá guerra. A ausência de luta não é maturidade, muitas vezes é rendição. E aqui está uma verdade que muda tudo. Cristo sabia. Ele sabia das recaídas, sabia das repetições, sabia das promessas quebradas e das feridas reabertas. Mesmo assim, decidiu nos amar até o fim. A cruz não foi um erro de cálculo, foi decisão eterna. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso não transforma o pecado em algo pequeno, mas impede que o desespero nos destrua. A graça não é licença para continuar caindo, é poder para levantar e continuar caminhando. João escreveu com amor pastoral: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. O alvo é não pecar, mas quando a queda acontece, o caminho ainda é Cristo. A salvação acontece em um momento, a santificação acontece todos os dias. Fomos libertos do domínio do pecado, mas ainda estamos sendo libertos da sua presença. Por isso a luta é diária. A luta não nos salva, mas revela que pertencemos a Deus. Quem é do mundo faz paz com o pecado. Quem é de Cristo entra em guerra contra ele. A vitória não nasce de força de vontade isolada, nem de promessas feitas no calor da culpa. A vitória nasce de uma vida conduzida pelo Espírito. Andar no Espírito é vigiar, orar, fechar portas, cortar rotas, não brincar com aquilo que sempre nos derruba. Jesus foi claro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Deus não prometeu ausência de tentação, mas prometeu presença fiel no meio da batalha. E quando a queda acontece, porque às vezes acontece, a pior decisão não é cair, é permanecer no chão. Não corra de Deus, corra para Ele. Confesse, levante-se, ajuste o caminho e continue. A graça não nos chama para fingir força, mas para viver dependência. No fim das contas, tudo se resume a isso: quem somos em Cristo e quem nos tornamos longe dele. Em Cristo há luta, mas há vida. Longe dele há prazer momentâneo, mas vazio prolongado. Ele mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você não é definido pela sua pior queda. Você é definido pela cruz. O justo cai, mas não permanece caído. Ele se levanta não porque é forte, mas porque é sustentado. Cristo não desistiu da obra que começou. E enquanto houver fôlego, arrependimento e fé, a história ainda não terminou. Levanta-te, volta, permanece. Enquanto ouvimos tudo isso, perguntas começam a nascer no coração. Algumas são sussurradas em silêncio, outras vêm carregadas de culpa. Se eu continuo caindo no mesmo pecado, será que um dia fui realmente de Deus? Essa pergunta não nasce da rebeldia, mas da dor. E a Escritura responde não com condenação, mas com verdade. A luta não é sinal de ausência de fé.
Muitas vezes é sinal de que o espírito ainda está em guerra dentro de nós. Paulo confessou que havia prazer na lei de Deus em seu íntimo, mas também outra lei operando em seus membros. O conflito não o afastou de Cristo, empurrou-o para mais dependência. Outra pergunta surge quase inevitável. Por que o prazer é tão rápido e a dor depois é tão profunda? Por que o pecado alimenta o corpo por instantes, mas fere a alma por dias? O prazer é químico, imediato, carnal. A dor é espiritual, profunda, existencial. A alma foi criada para Deus e, quando tenta se saciar fora dele, sente o vazio. Há caminhos que parecem certos, mas o fim é morte interior. O pecado promete descanso, mas entrega cansaço. Promete liberdade, mas gera escravidão. E então alguém pensa: essa tristeza que sinto depois de cair vem de Deus ou do inimigo? A resposta está no fruto. A tristeza que te chama de volta para o Pai vem de Deus. A voz que diz: desiste, não tem mais jeito, vem do acusador. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e vida. A acusação produz vergonha e afastamento. Se a dor ainda te leva a buscar Deus, isso não é morte espiritual, é graça operando em meio à fraqueza. Talvez outro coração pergunte: se Cristo sabia que eu cairia tantas vezes, por que Ele me escolheu mesmo assim? Porque a escolha não foi baseada na tua força, mas no amor dele. Cristo não morreu por uma versão idealizada de você, mas pelo pecador real que você é. A cruz não foi improviso, foi decisão eterna. Ele sabia e mesmo assim permaneceu. Alguém então questiona: existe um limite para o perdão de Deus quando caímos sempre no mesmo pecado? O limite não está na misericórdia de Deus, mas no endurecimento do coração humano. Enquanto há arrependimento sincero, há perdão disponível. Deus não se cansa de perdoar quem não se cansa de voltar, mas o perdão nunca foi licença para permanecer, sempre foi convite para transformação. Outra pergunta aparece com peso: se somos salvos pela graça, por que precisamos lutar tanto? Porque fomos libertos do domínio do pecado, mas ainda estamos sendo libertos da sua presença? A salvação acontece num instante, a santificação acontece todos os dias. A luta não nos salva, mas revela que pertencemos a Cristo. Quem é do mundo vive em paz com o pecado, quem é de Cristo vive em guerra contra ele. E alguém cansado pergunta quase chorando: é possível vencer um pecado que sempre volta? Sim, mas não sozinho. A vitória não nasce de promessas emocionais, mas de uma vida conduzida pelo Espírito. Andar no Espírito é vigiar, orar, cortar rotas, fechar portas, buscar ajuda, permanecer. Deus não promete ausência de tentação, mas força e escape no meio dela. Por fim, a pergunta mais importante se levanta: o que fazer quando eu cair? Não corra de Deus. Corra para Ele. Confesse, levante-se, ajuste o caminho e continue. Permanecer no chão não é humildade, é incredulidade. A graça não te chama para fingir força, mas para viver dependência. E então tudo se resume a uma última verdade: quem somos em Cristo e quem nos tornamos longe dele. Em Cristo há luta, mas há vida. Longe dele há prazer momentâneo, mas vazio prolongado. Sem ele nada podemos fazer. Com ele até as quedas se tornam lugares de aprendizado, cura e maturidade. Ainda há esperança. Sempre houve. O justo cai, mas não permanece caído. Ele se levanta não porque é forte, mas porque é sustentado. Cristo não desistiu de ti. Permanece. A graça ainda fala mais alto que o pecado. Irmãos, a batalha é longa e difícil, mas temos um alívio e um socorro que se chama Cristo Jesus. Se você pecou, ainda há esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9